comecei a gravar aqui e depois a gente vai disponibilizar, como tem sido feito, a gente vai disponibilizar as aulas no YouTube. Então, nós vamos falar hoje sobre a anatomia das vias aéreas inferiores. O sistema respiratório ele pode ser dividido didaticamente em duas porções, em duas partes. E, por favor, fechem o microfone. Fechem o microfone. O sistema respiratório ele pode ser dividido didaticamente em duas partes. Os órgãos condutores, que são nariz, faringe, laringe, traqueia e brônquios, e os órgãos respiratórios formados que são os pulmões. Então, hoje, basicamente, nós vamos abordar a anatomia dos brônquios e dos pulmões. Então, os pulmões, eles ficam... Tem alguém com o microfone aberto, pessoal. Então, vou falar mais uma vez. É fundamental que os microfones estejam fechados. É fundamental que qualquer dúvida seja colocada no chat para que nós façamos esse esclarecimento ao fim da aula. Então, quem estiver com o microfone aberto, por favor, feche. Então, nós vamos mostrar aqui a topografia do pulmão. Os pulmões, eles ocupam grande parte do gradil costal, como vocês observam nesse slide. Aqui o externo e parte das costelas foram retiradas para nós podermos observar a localização pulmonar. Os pulmões, eles ocupam, então, quase que uma grande parte da cavidade torácica. E esse espaço localizado entre os dois pulmões é denominado de mediastino. Então, mediastino é uma região que fica localizada, fica situada entre os dois pulmões. Além de ocupar o gradil costal, inferiormente, na sua base, o pulmão está repousando, está em contato com o diafragma, e na sua porção superior, que é chamada de ápice, ele ultrapassa o estreito superior do tórax. Então, existe uma porção do pulmão, que é o ápice, que se localiza no pescoço. Isso a gente vai observar mais adiante, nós vamos ver mais adiante, acaba apresentando algumas aplicações clínicas. Então, uma parte do pulmão está localizada no pescoço, que é o ápice pulmonar, que a gente vai mostrar mais adiante. O pulmão ele é recoberto, ele é envolto, ele é envolvido por uma membrana serosa de dupla camada que chama-se pleura. Então, a pleura é essa membrana que envolve e protege o pulmão e permite com que o pulmão, faz com que o pulmão se expanda com mais facilidade. A pleura ela tem duas lâminas ou duas porções, uma parte que aqui está representada em azul, que está em íntimo contato com o órgão, que é a pleura visceral, e uma porção que está em contato com as paredes do tórax e do diafragma, que é a pleura parietal, que aqui no slide está esquematizada em vermelho. Então, a pleura ela tem duas lâminas, duas camadas, a camada parietal e a camada visceral. Entre essas duas camadas, parietal e visceral, existe um espaço que aqui está esquematizado em branco, que é a chamada cavidade pleural. A cavidade pleural ela é ocupada por uma pequena película que facilita, que favorece o deslizamento dessas duas lâminas durante o processo respiratório. Então, o pulmão é envolvido pela pleura. Essa pleura, em conjunto, como nós podemos observar, ela apresenta regiões. Não confundir as porções da pleura, visceral e parietal, com as regiões da pleura. Então, as regiões da pleura são a sua parte mais superior, que é chamada de cúpula pleural, parte essa que invade, que chega até o pescoço, a porção costal, que fica em contato com as costelas, a porção diafragmática, que está em contato com o diafragma, com o músculo diafragma, e a porção medial, que está voltada, que está em contato com o mediastino. Então, a pleura ela apresenta uma cúpula, uma porção costal, uma porção medial, uma porção diafragmática.
E ela se localiza, ou ela se dispõe de tal forma que ela forma recessos, prolongamentos que eu vou discutir adiante. Então, a pleura, ela apresenta recessos, prolongamentos, e um deles, em especial, tem grande importância clínica. Esse recesso é o chamado recesso costodiafragmático ou costofrênico. Essa expansão da pleura, acho que vocês estão entendendo bem esse slide, a traqueia e os brônquios, junto com os pulmões e parte do gradil costal foram retirados, e nós estamos observando aqui embaixo o diafragma, e em verde nós observamos um prolongamento da pleura parietal que se estende entre o diafragma e as costelas mais inferiores. Essa parte da pleura que se prolonga, que envolve o diafragma, as costelas mais inferiores e se prolonga inferiormente, é o chamado recesso costodiafragmático, ou, se vocês preferirem, o recesso costofrênico. Esse recesso costodiafragmático ou recesso costofrênico, ele é muito bem visualizado na radiografia simples do tórax. É justamente esse prolongamento, essa parte mais inferior da pleura que vocês observam aqui. O pulmão, como vocês sabem, ele tem uma grande quantidade de ar, ele é um órgão aerado e aparece preto, aparece escuro na radiografia. E o recesso costofrênico é uma projeção dessa região. E um detalhe importante sobre esse recesso costofrênico é que, se você tiver líquido na cavidade pleural, os chamados derrames pleurais, que nós vamos comentar mais adiante, esses derrames pleurais, quando o paciente se encontra em posição ortostática, esses derrames pleurais tendem a se acumular no recesso costofrênico, recesso costodiafragmático. E essa região, quando está ocupada por um derrame, ela é velada, ela fica branca na radiografia simples do tórax. E quando você tem um velamento dessa região, isso é indicativo de que esse derrame ele contém de 150 a 200 mililitros. Então, você precisa de 150 a 200 mililitros para velar, para ocupar, para apagar esse recesso costofrênico, esse recesso costodiafragmático. Então, essa projeção pleural tem grande importância clínica, clínica radiológica. O outro, nem tanto, é essa projeção anterior da pleura. Ela é uma projeção da pleura medial em direção ao músculo, ao mediastino. É o recesso costomediastinal. Join doubt. Alguém está falando aí. Por favor, quem falou, desligue o áudio, senão vou interromper a aula. Ok? Então, é o recesso costomediastinal. A parte medial da pleura, ela apresenta um prolongamento, uma projeção que envolve, isso aqui é a parte medial do pulmão, aqui vocês estão vendo os elementos do hilo pulmonar, que nós vamos discutir em detalhes mais adiante. A pleura visceral, ela envolve o hilo pulmonar e se prolonga para baixo, se prolonga inferiormente. Essa projeção, esse prolongamento inferior da pleura, oriundo desse revestimento que a pleura faz ao redor do hilo pulmonar, é chamado de ligamento pulmonar. Então, quando vocês estiverem ouvindo esse termo ligamento pulmonar, ele se refere a essa projeção inferior do hilo, oriunda de pleura visceral. Como a gente tinha falado aqui, um detalhe importante sobre a cavidade pleural, sobre o espaço pleural, ela pode ser acometida pela presença de líquido. Quando você tem um líquido no espaço pleural, na cavidade pleural, a isso nós chamamos de derrame pleural, que pode ser de múltiplas etiologias, inflamatória, traumática, algumas doenças autoimunes, doenças edemigêmicas. Então, o que vocês observam aqui, um grande derrame pleural do lado esquerdo, numa tomografia computadorizada. Aqui vocês veem um derrame pleural considerável do lado esquerdo também, que velou, que ocupou, que apagou o recesso costofrênico. E em outra tomografia, um derrame pleural também, agora do lado direito. Então, derrame pleural, por definição, é o acúmulo de líquido na cavidade pleural.
E esse derrame pleural, principalmente se ele for muito extenso, muito volumoso, ele pode comprometer a expansibilidade do pulmão, pode prejudicar o processo respiratório. E, em algumas situações, para evitar esse problema, para melhorar o paciente, muitas vezes até para diagnóstico, é necessária a realização de uma punção no tórax para retirar, para esvaziar esse derrame. Você punciona e aspira esse derrame pleural, esse líquido na cavidade pleural. A esse procedimento nós denominamos de toracocentese, uma punção no tórax com a finalidade ou de fazer o diagnóstico para saber qual é a causa dessa lesão, desse derrame, se é inflamatório, se é tumoral, se é alguma doença autoimune, e algumas vezes para esvaziar a cavidade torácica, a cavidade pleural desse líquido e permitir que o indivíduo tenha uma melhor expansibilidade do tórax. A toracocentese, ela é um procedimento relativamente simples de ser realizado. Ela é feita na altura da oitava, nona costela, oitava, nono espaço intercostal, melhor dizendo, na altura da linha axilar média, como vocês estão observando aqui nesse esquema, oitavo ou nono espaço intercostal, na altura da linha hemiclavicular ou linha clavicular média. O grande detalhe, o detalhe mais importante sobre esse procedimento é o local onde nós temos que fazer a introdução da agulha. Existe, não sei se vocês lembram, na borda inferior da costela, fica localizado o sulco costal, por onde passa o feixe vasculonervoso intercostal, um conjunto de veia, artéria e nervo, que vão irrigar e inervar as paredes torácicas. Então, aqui vocês estão vendo no sulco costal a veia intercostal, a artéria intercostal e o nervo intercostal. Então, esse feixe vasculonervoso ele passa em íntimo contato com a borda inferior da costela. Então, um dos principais acidentes que podem ocorrer por conta dessa punção intercostal é a lesão inadvertida desse feixe vasculonervoso. Para que essa lesão não ocorra, se faz uma manobra extremamente simples, que é a realização da punção. Você introduz a agulha margeando em íntimo contato com a borda superior da costela de baixo no espaço intercostal. Então, o espaço intercostal ele tem uma costela superior e uma costela inferior. Para evitar a lesão do feixe vasculonervoso, você entra com a agulha margeando a borda superior da costela inferior. Com isso, você preserva, você evita a lesão do feixe vasculonervoso. Então, esse princípio é muito importante para evitar acidentes, porque uma lesão da artéria intercostal ela pode causar sangramentos graves, sangramentos importantes, e isso tem que ser evitado a qualquer custo. Não sei se vocês observam aqui no esquema, entrando nessa região, na altura do oitavo, nono espaço intercostal, você consegue chegar, acessar a região da pleura, principalmente a região do espaço do recesso costofrênico, sem grandes dificuldades. Então, aqui vocês estão vendo um raio-x simples de tórax, mostrando um volumoso derrame pleural, ocupando quase que a totalidade do hemitórax esquerdo, e após a toracocentese, esse derrame foi praticamente todo ele esvaziado. Esse paciente ele tinha muita dispneia, dificuldade para respirar, enfim, estava grave, e com esse esvaziamento o paciente melhorou bastante. Então, a toracocentese, voltando a lembrar vocês, ela, além de terapêutica, ela pode ser diagnóstica também, porque você manda esse líquido para avaliação. Então, além do derrame pleural, quando você tem líquido seroso na cavidade pleural. Agora, se a cavidade pleural ela for preenchida por sangue, a isso nós denominamos de hemotórax, sangue no tórax. O hemotórax ele também tem várias condições que podem levar
a sua ocorrência, traumas no tórax, feridas pérfuro-contusas, lesões por arma branca, lesões por arma de fogo, traumas com fratura de costela, lesão de vasos intercostais, lesão de vasos torácicos, laceração pulmonar, qualquer uma dessas condições pode estar associada ao acúmulo de sangue no tórax, o hemotórax. E o hemotórax, ele também vai fazer um velamento, ele vai ocupar a cavidade torácica, e quanto maior for o vaso acometido, maior será esse sangramento, maior será o hemotórax, e nesses casos, o tratamento também é a drenagem, a retirada, você coloca um dreno na cavidade torácica para fazer com que esse sangue saia dessa região. Então, o tratamento do hemotórax é a drenagem torácica. Obviamente, se você tiver uma lesão de um vaso maior, uma lesão pulmonar mais grave, você vai precisar fazer uma intervenção cirúrgica, uma toracotomia para tentar resolver. Mas, na grande maioria das vezes, uma drenagem torácica é suficiente para resolver essa condição. Então, nós vimos acúmulo de líquido seroso, acúmulo de sangue e também é muito frequente o acúmulo de ar na cavidade pleural, o chamado pneumotórax. E esse pneumotórax, ele geralmente acontece ou ocorre por uma comunicação, uma lesão da integridade pleural. A pleura parietal ela é rompida por uma lesão por arma branca, por exemplo, por uma fratura de costela, por exemplo. Essa lesão da pleura faz com que o ar penetre na cavidade pleural por conta da pressão negativa que existe dentro dessa cavidade. Então, quando o indivíduo inspira, o ar entra. Isso vai causar o acúmulo de ar na cavidade torácica. Esse acúmulo de ar, esse pneumotórax, ele progressivamente ele vai comprimindo o pulmão e, em casos mais graves, ele vai comprimir todo, ele vai jogar, vai deslocar todo o hemitórax para o outro lado. Então, o pneumotórax é extremamente grave e tem que ser tratado, porque senão isso aqui pode acontecer, o chamado pneumotórax hipertensivo. O ar entra, comprime o pulmão, colaba o pulmão, comprime o pulmão e acaba comprometendo ou comprimindo os vasos mediastinais. Então, esses pneumotórax mais graves, esses pneumotórax hipertensivos, precisam ser corrigidos o mais rápido possível, senão o indivíduo pode até ir ao óbito. Aqui vocês estão vendo uma tomografia computadorizada mostrando o pulmão do lado esquerdo normal e o pulmão do lado direito, olhem só, totalmente colabado, porque a cavidade torácica, a cavidade pleural, melhor dizendo, está totalmente preenchida por ar. Então, o ar ele acabou comprimindo o pulmão, ele acabou colabando o pulmão. Então, isso aqui tem que ser tratado, senão o indivíduo pode ter problemas, ele tem dificuldade de respirar e pode até ir ao óbito. E o tratamento do pneumotórax, assim como é o tratamento do hemotórax, é a colocação de um dreno no interior da cavidade pleural, é o chamado dreno em selo d'água. Esse dreno ele fica conectado a um frasco com líquido no seu interior, e esse líquido aqui ele permite a retirada progressiva, por conta da diferença de pressão, do ar que fica localizado no interior do pulmão. Então, essa drenagem torácica com dreno em selo d'água é o tratamento de eleição, tratamento de escolha para o pneumotórax, também no hemotórax. No hemotórax você coloca o dreno para retirar o sangue que fica retido lá na cavidade pleural. Muito bem. O pulmão. Então, nós vimos que o pulmão ele é envolvido pela pleura. Aqui nesse slide, nós estamos vendo a cavidade torácica a partir da retirada de parte do gradil costal. Nós retiramos a parte anterior das costelas, retiramos o externo. Estamos vendo o mediastino, algumas vísceras mediastinais, o pericárdio, que envolve o coração, o timo, os grandes vasos, a traqueia, a tireoide. Aqui nós vemos o pulmão direito e o pulmão esquerdo envolvidos pela pleura, a pleura que nós acabamos de descrever. E a importante relação que os pulmões mantêm com o músculo diafragma, relação essa que é fundamental no processo respiratório, essa movimentação que o diafragma exerce. Então, o pulmão, como a pleura ela tinha porções, como a gente comentou, o pulmão também tem.
Então, o pulmão ele tem um ápice, que é essa porção superior. O ápice pulmonar é aquela região do pulmão coberta pela cúpula pleural. O pulmão ele tem uma base, que é essa parte inferior, que está em contato com o diafragma. Ele apresenta uma face externocostal, que eu estou demonstrando aqui, que eu estou mostrando aqui para vocês, melhor dizendo. Essa face externocostal do pulmão, ela está em contato com o gradil costal. E a outra porção do pulmão é a parte hilar ou mediastinal, se vocês preferirem. Então, a parte hilar ou mediastinal é a porção do pulmão que está em contato com o mediastino. Eu falei parte externocostal, perdão, é parte costal do pulmão, não tem externocostal. Parte costal, ápice, base e hilo pulmonar. Por favor, corrijam aí, parte costal. O ápice pulmonar ele é particularmente importante. Não só o ápice pulmonar, como a cúpula pleural que o recobre. O ápice pulmonar é a parte do pulmão, como a gente comentou, que ultrapassa o estreito superior do tórax. Se vocês não lembram, o estreito superior do tórax é a entrada do tórax, é a abertura superior do tórax, limitada pelas duas primeiras costelas lateralmente, pela primeira vértebra torácica posteriormente e pelo manúbrio do externo anteriormente. Então, esse estreito do tórax, ele marca o término do pescoço e o início do tórax. O ápice pulmonar e a cúpula pleural ultrapassam essa região. Eles estão localizados no pescoço. E isso tem algumas implicações clínicas. Primeira delas, se você tem um tumor no ápice pulmonar, os tumores de pulmão, eles têm várias etiologias, mas principalmente estão relacionados ao uso de cigarro ou fumo. Esses tumores que acometem o ápice pulmonar, eles acabam levando, em determinadas situações, a compressão de estruturas cervicais. Esses tumores de ápice pulmonar, eles recebem um epônimo, eles são chamados de tumores de Pancoast. E esses tumores, em boa parte dos casos, eles podem comprimir o simpático cervical, a cadeia simpática cervical. E quando isso acontece, o indivíduo ele apresenta pitose palpebral, vocês observam aqui, e miíase. Essa miose, perdão, miíase é larva de mosca na ferida, falei besteira. Então, o paciente apresenta pitose palpebral e miose. Isso acontece por conta da lesão, da compressão do simpático cervical pelo tumor de Pancoast. Essa síndrome é denominada de síndrome de Claude Bernard Horner, ou simplesmente de síndrome de Horner, se vocês preferirem. Um detalhe importante sobre essas lesões do ápice pulmonar, muitas vezes, observe aqui nesse slide do Netter, além da pitose, além da miose, o paciente também apresenta paralisia do membro superior direito. Ou seja, esse tumor do ápice pulmonar, o tumor de Pancoast, ele comprimiu as raízes do plexo braquial. Isso é muito comum também nesse tipo de tumor. Então, são tumores potencialmente graves e que acabam cursando com diversas comorbidades por conta desse detalhe anatômico da posição do ápice pulmonar e o contato que ela mantém com as estruturas cervicais. Uma outra complicação que pode ocorrer em virtude dos tumores pulmonares é a síndrome da veia cava superior. Então, tumores pulmonares próximo ao hilo, geralmente no lobo superior do pulmão, próximo ao hilo, eles podem comprimir a veia cava superior, como vocês observam aqui no slide. Isso leva a uma dificuldade no retorno venoso para o corpo. O indivíduo geralmente apresenta edema de membros superiores, ele fica com dificuldade circulatória, fica com esse rubor nas extremidades superiores e no tórax, por conta de toda essa congestão vascular oriunda da compressão da veia cava superior. Então, é uma outra complicação que pode ocorrer, que pode advir desses tumores pulmonares. Muito bem. Então, nós vimos que o pulmão ele tem um ápice, tem uma base, tem uma face costal.
e uma face medial, também chamada de face hilar, se vocês preferirem. O hilo pulmonar é uma região de especial interesse, porque é nessa região que estão localizados os principais elementos que vão levar à vascularização pulmonar e vão levar o ar até os pulmões. Então, aqui vocês estão vendo os elementos do hilo pulmonar, o brônquio, a artéria pulmonar e as veias pulmonares, ou a veia pulmonar. Um detalhe que é sempre bom reforçar é os atlas, eles esquematizam ou eles caracterizam a artéria pulmonar de cor azul e as veias pulmonares de cor vermelha. Isso porque a artéria pulmonar é uma artéria que transporta sangue rico em gás carbônico e as veias pulmonares, elas transportam sangue rico em oxigênio. São as únicas veias que fazem esse tipo de transporte de gases trocados, vamos dizer assim. Então, o Atlas ele sempre vai esquematizar a artéria pulmonar de azul, ou sempre não, quase sempre, e as veias pulmonares de vermelho, então cuidado com isso. Além da artéria pulmonar, da veia pulmonar e do brônquio hilar, do brônquio principal, no hilo pulmonar existem linfáticos e nervos. Então, é uma região de grande interesse. E lembrar que esse hilo pulmonar ele é envolvido pela pleura visceral e a projeção inferior dessa pleura visceral no hilo forma o chamado ligamento pulmonar. O que vocês observam aqui na seta é o ligamento pulmonar, é uma projeção, essa expansão que a gente tinha comentado do hilo pulmonar por conta da cobertura que a pleura faz nessa região, pelo envolvimento que a pleura faz nessa região. Aqui nós estamos observando o pulmão direito e o pulmão esquerdo. E existem algumas diferenças anatômicas entre os pulmões. Em primeiro lugar, o pulmão direito, por conta da presença do fígado, ele é um pouco mais alto e largo do que o pulmão esquerdo, por conta da presença anatômica do fígado, que está em íntimo contato com o diafragma e rechaça o pulmão direito cranialmente. O pulmão direito, como vocês observam também, ele apresenta duas estruturas que vocês observam aqui, que dividem o pulmão. Essas estruturas, elas são chamadas de fissuras pulmonares. Fissuras pulmonares. O pulmão direito tem duas. A fissura oblíqua, que eu estou determinando aqui, e a fissura horizontal. Fissura horizontal e fissura oblíqua. Então, o pulmão direito ele tem duas fissuras, consequentemente, essas duas fissuras dividem o pulmão direito em três partes, que são chamados lobos do pulmão direito. Lobo superior, lobo médio e lobo inferior. Então, o pulmão direito ele tem uma posição mais alta, é um pouco mais largo, ele é curto e largo, apresenta duas fissuras e três lobos. Enquanto que o pulmão esquerdo, como vocês observam, ele apresenta apenas uma fissura. O pulmão esquerdo não tem a fissura horizontal. Não possui a fissura horizontal. Consequentemente, o pulmão esquerdo ele apresenta apenas dois lobos, o lobo superior e o lobo inferior. A região do pulmão esquerdo, que corresponderia ao lobo médio do pulmão direito, que estaria aqui, ela tem um prolongamento, uma projeção, que é chamada de língula do pulmão esquerdo. Então, onde estaria o lobo médio, você tem uma projeção, um prolongamento, que é chamado de... Em relação ao hilo, nós também temos diferenças entre o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Então, observem aqui, no hilo do pulmão direito, o brônquio principal, também chamado de brônquio-fonte, que eu vou denominar mais detalhadamente daqui a pouco, ele é o elemento mais superior no hilo pulmonar, no pulmão direito. A artéria pulmonar fica no meio aqui, interessante. Nesse atlas, só para me contradizer, a artéria pulmonar está pintada de vermelho e as veias de azul, só para me contradizer o que eu falei. Mas na grande maioria das vezes, é aquilo que eu tinha comentado anteriormente. Mas, enfim, o brônquio principal é o elemento mais superior no hilo do pulmão direito, a artéria fica numa posição intermediária e a veia embaixo. No pulmão esquerdo,
a artéria está em cima, o brônquio está numa posição intermediária e a veia está localizado mais abaixo. Então, existe uma diferença na posição, na localização dos elementos que formam o hilo pulmonar, do lado direito e do lado esquerdo. Do lado direito, o brônquio é o elemento mais superior, a artéria é o mais superior do lado esquerdo. Isso a gente acaba fazendo uma memorização mnemônica. Do lado direito, nós temos BAV, do lado esquerdo, ABV. Com isso, vocês nunca mais esquecem. BAV à direita, ABV à esquerda, brônquio, artéria e veia, artéria, brônquio e veia. O outro detalhe anatômico, o pulmão, por ser um órgão aerado, com muito ar no seu interior, ele tem um aspecto mais esponjoso, mais frágil. E, com isso, as vísceras, os órgãos que se relacionam com o pulmão, acabam por deixar impressões no pulmão. Como as costelas que vocês estão vendo aqui, elas, por estarem em íntimo contato com o pulmão, acabam deixando essas impressões dessas relações. Então, o pulmão direito ele tem uma íntima relação com a veia cava inferior, com a veia ásicos, por exemplo, com a veia cava superior, perdão, aqui a veia cava superior e veia ásicos, veia cava inferior aqui embaixo, são estruturas que ficam marcadas no pulmão. O pulmão esquerdo, por sua vez, ele tem uma impressão do arco aórtico, da aorta descendente, impressão esofágica, impressão cardíaca, enfim, as impressões dos órgãos, das vísceras que se relacionam com o pulmão. Olha aqui a impressão da aorta no pulmão esquerdo, como ela é bem evidente, como ela é bem demarcada. Olha aqui a impressão cardíaca. Essas impressões, elas também variam, também são diferentes do lado direito e do lado esquerdo. Sendo que do lado esquerdo eu destaco aqui a impressão do arco aórtico, da aorta descendente, a impressão da cardíaca. Então, o hilo pulmonar nós já mostramos a vocês. E no hilo pulmonar, nós precisamos mostrar ou comentar alguns detalhes importantes sobre esses elementos do hilo. Mas um elemento que a gente vai perder um pouquinho mais de tempo é em relação à dicotomização da árvore brônquica. Então, a traqueia, ela quando chega na altura da quarta vértebra torácica, que corresponde aproximadamente à junção manúbrio-external, uma linha imaginária, melhor dizendo, que une o disco intervertebral da quarta vértebra torácica até o manúbrio externo, a traqueia se bifurca. Essa bifurcação da traqueia, acho que vocês lembram disso, ela é denominada de carina, com K. Então, carina é a bifurcação da traqueia. A carina, ela se bifurca originando dois brônquios fontes, ou dois brônquios principais, o brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo. E esses brônquios eles vão se dirigir para o pulmão e vão se dicotomizar, dividir, até chegar à região microscópica do alvéolo. Mas o que eu queria mostrar aqui para vocês, de interessante, de importante, olhem o brônquio fonte direito e comparem o brônquio fonte direito com o brônquio fonte esquerdo. O brônquio fonte direito, ele é praticamente verticalizado, ele praticamente é uma continuação da traqueia, enquanto que o brônquio fonte esquerdo, ele é horizontalizado, ele é um pouquinho mais alto. Então, a implicação prática disso, pessoal, que é muito comum, principalmente em crianças, é que se você tiver um corpo estranho na sua via aérea, inalado pela criança, pelo paciente, esse corpo estranho, ele tem mais chance de se alocar no pulmão direito por conta desse detalhe anatômico do brônquio principal direito. Então, corpos estranhos inalados pela via aérea, pela via respiratória, eles têm mais chance de se alojar no pulmão direito por conta desse detalhe anatômico do brônquio principal direito ser praticamente verticalizado. O brônquio principal, os brônquios principais que vocês observam aqui já foi feita uma dissecção no parênquima pulmonar. Esses brônquios principais, eles originam um ramo para cada um daqueles lobos que a gente discutiu.
O pulmão direito tem três lobos, o pulmão esquerdo tem 2 lobos. Então, cada lobo desse recebe um brônquio, que é o chamado brônquio lobar ou brônquio de segunda ordem. Então, o brônquio principal, ele também é chamado brônquio de primeira ordem. O brônquio principal de primeira ordem origina 2 a 3 brônquios lobares ou de segunda ordem, e esses brônquios lobares ou de segunda ordem vão originar a cada lado de 8 a 10 brônquios segmentares, que são os brônquios de terceira ordem, que irão se localizar, se localizar, são enviados para regiões específicas do pulmão, que são os segmentos broncopulmonares que nós vamos comentar. Então, brônquio principal de primeira ordem, brônquio lobar ou de segunda ordem, brônquio segmentar ou de terceira ordem. Os segmentos broncopulmonares são estruturas de fundamental importância na anatomia, na fisiologia pulmonar. Então, esses segmentos broncopulmonares, eles são separados por segmentos adjacentes, são separados dos outros por septos de tecido conjuntivo e são supridos por um brônquio segmentar. Então, você tem um brônquio segmentar, que a gente acabou de mostrar, um brônquio de terceira ordem, que irriga cada um desses segmentos. E junto com esse brônquio segmentar, ele também é vascularizado, é irrigado por um ramo terciário da artéria pulmonar. A artéria pulmonar também se dicotomiza, origina ramos de primeira, segunda e terceira ordem, e cada segmento broncopulmonar tem, além do brônquio terciário, um ramo terciário da artéria pulmonar. Esses brônquios, eles têm a sua denominação de acordo com o brônquio que vai irrigar, que vai drenar ele, a gente vai mostrar adiante. Eles são drenados por veias intersegmentares, então isso é importante. As veias não acompanham as artérias e os brônquios de terceira ordem, elas estão situadas no septo de tecido conjuntivo entre os segmentos, então as veias são intersegmentares. Então, o segmento broncopulmonar, ele é separado dos outros, dos demais, por septo de tecido conjuntivo, é drenado por um brônquio terciário, irrigado por uma artéria, um ramo terciário da artéria pulmonar, e as veias pulmonares, elas são intersegmentares, elas não acompanham a artéria e um brônquio. São conceitos importantes para vocês. E por conta desses septos e por conta dessa drenagem peculiar, você pode retirar um segmento específico na cirurgia. Você pode cirurgicamente ressecar uma parte, um segmento próprio do pulmão. Então, nós geralmente, no pulmão, nós temos em torno de 18 segmentos, 10 no pulmão direito e 8 no pulmão esquerdo, dependendo se tem variações, mas em geral nós temos 18 segmentos, 10 no direito e 8 no esquerdo, que nós vamos mostrar para vocês. Então, nesse desenho esquemático, nós estamos vendo o pulmão direito e o pulmão esquerdo pela frente, pulmão direito e pulmão esquerdo, pulmão direito, perdão, e pulmão esquerdo por trás. Nós estamos vendo os pulmões pela frente e por trás. Cada um dos segmentos broncopulmonares foi marcado, foi colorido aqui de uma cor diferente. Então, observem aqui. O pulmão direito, ele tem 10 segmentos. O pulmão esquerdo, ele tem 8 segmentos. E cada segmento desse, pessoal, ele é melhor visualizado nos lobos do pulmão. Vocês lembram que o pulmão direito ele tem 3 lobos e o pulmão esquerdo 2 lobos. Então, se nós soubermos os lobos do pulmão, fica mais fácil de nós entendermos a localização desses segmentos. Então, vamos lá. O pulmão direito, o lobo superior do pulmão direito, que está aqui na visão anterior, que está aqui na visão posterior. O lobo superior do pulmão direito ele tem 3 segmentos. O segmento apical, o segmento posterior, que vocês observam aqui, e o segmento anterior. Então, apical, anterior e posterior. São os 3 segmentos do lobo superior do pulmão direito. O lobo médio do pulmão direito, ele tem 2 segmentos. O lateral, que está aqui em azul, e o medial, que está aqui em vermelho, que eu não vejo aqui nessa visão posterior do pulmão direito, porque ele está mais anteriorizado. Eu vejo um pedacinho aqui do lobo, do segmento lateral, melhor dizendo, do lobo médio.
O lobo inferior do pulmão direito, ele tem 5 segmentos. O superior, que aqui vocês observam, ele fica melhor visto nessa visão. Então, você tem o basal anterior, o basal medial, perdão, esse aqui é o basal medial, o basal lateral, fica aqui em laranja, o basilar posterior em roxo, que vocês observam aqui. Basal posterior, basal lateral, basal anterior, o basal superior. Eu chamei esse aqui de medial, desculpe, esse é o superior. O medial eu vejo mal nessa visão posterior. Eu vejo um pedacinho dele aqui, perdão. Então, aqui vocês veem o basilar medial. Então, o lobo inferior, ele tem um segmento superior, que é melhor visto nessa visão posterior, o basal anterior, que eu vejo nas duas visões, o basal medial, que eu vejo só uma pontinha dele aqui, o basal ou basilar lateral e o basal ou basilar posterior. Então, esses são os 10 segmentos do pulmão direito. No pulmão esquerdo, os segmentos eles têm basicamente a mesma denominação, só com pequenas diferenças. Então, as diferenças que nós temos no pulmão esquerdo é que o segmento apical e posterior, geralmente, eles estão fusionados. Você tem um segmento ápico posterior. Então, esses 2 segmentos estão fusionados. Uma outra diferença, você não tem lobo médio no pulmão esquerdo. Então, nesse lobo médio, os segmentos eles mudam de nome e de posição. Ao invés de se chamarem de segmento lateral e medial do lobo médio, eles passam a ser chamados de segmento lingular superior e lingular inferior. E estão localizados no lobo superior do pulmão esquerdo. E no lobo inferior, você tem geralmente uma fusão, uma união do segmento basal anterior e basal medial. O basal posterior, vocês observam aqui, o basal superior aqui, o basal lateral aqui e o basal anterior e medial, eles apresentam-se fusionados geralmente. A outra diferença, com isso, você tem apenas 8 segmentos no pulmão esquerdo. E aqui nós vemos uma visão lateral do pulmão direito, uma visão medial do pulmão direito e essa vista inferior do pulmão direito. Essa visão lateral do pulmão direito mostra todos os segmentos, mas essa visão medial eu fiz questão de botar para mostrar bem o segmento basal medial que eu fiquei devendo, porque ele estava mal visto nas outras visões do slide anterior. Então, aqui vocês veem o segmento basal medial do pulmão direito. E no pulmão esquerdo, a mesma coisa, uma visão lateral do pulmão esquerdo, uma visão medial do pulmão esquerdo. Aqui vocês observam a fusão do segmento basal anterior com medial, que é o segmento basal anteromedial, e a fusão do segmento ápico posterior. Então, essa classificação, essa denominação, essa nomenclatura dos segmentos broncopulmonares, ela é importante que vocês tenham ela em mente. E como que nós vamos guardar isso? Isso aqui vocês têm que memorizar, infelizmente. E isso é uma memorização que vocês vão usar ela, vocês vão precisar dela o resto da vida clínica de vocês, independentemente da especialidade que vocês exerçam. Então, é muito importante que vocês conheçam. Um detalhe só prático aqui para vocês é quando o indivíduo está em decúbito, em posição deitada, quando ele está em posição de decúbito dorsal, esse segmento aqui, o basal superior, é o que fica, ele fica mais verticalizado, vamos dizer assim, e o segmento broncopulmonar dele fica mais verticalizado. Então, quando você tem uma pneumonia em paciente que fica muito tempo acamado, uma atelectasia, que é uma compressão dos brônquios, é uma colabação dos brônquios terciários, quando você tem uma broncoaspiração, um corpo estranho inalado nesses pacientes em decúbito dorsal, é nesse segmento, o basal superior, aonde a maioria desses corpos estranhos, dessas pneumonias de decúbito prolongado acontecem. Isso é um detalhe importante para vocês saberem. E os brônquios terciários, eles continuam a se dicotomizar. Como eu falei, os brônquios eles vão se dividir, até chegar a uma estrutura microscópica que são os alvéolos.
Então, observem aqui. Aqui vocês estão vendo o brônquio de terceira ordem, que são os brônquios segmentares. Toda essa árvore brônquica ela é envolvida por cartilagens, por musculatura. Os brônquios segmentares, eles continuam a se dividir e originam o brônquio terciário, o brônquio segmentar, ele continua a se dividir e origina um brônquio segmentar maior, que geralmente tem 4 ou 5 gerações, 4 ou 5 dicotomizações. Esses brônquios segmentar maior origina os brônquios segmentares menores, que têm de 10 a 15 ramificações, 10 a 15 gerações. Esses brônquios segmentares menores originam os bronquíolos, aqui já não tem mais cartilagem. O bronquíolo vai dar origem ao bronquíolo terminal, bronquíolo respiratórios e aos sáculos alveolares, aos alvéolos, que é a região mais importante do pulmão, aonde ocorre a troca gasosa propriamente dita. Essa região do pulmão, composta pelo bronquíolo respiratório e pelos sacos alveolares e alvéolos, é chamada de ácino pulmonar. Ácino pulmonar que a gente observa aqui em detalhes. Aqui nós estamos observando os alvéolos, a estrutura dos alvéolos, os bronquíolos respiratórios e os alvéolos esses que são fundamentais, porque é aqui que vai ocorrer, como eu comentei, a troca gasosa. Então, brônquio terciário origina os brônquios segmentares maiores, que se dicotomizam de 4 a 5 gerações, 4 a 5 vezes, até originar os brônquios segmentares menores, que se dividem, se dicotomizam de 10 a 15 gerações, até originarem os bronquíolos. Bronquíolos esses que originam os bronquíolos terminais, bronquíolos respiratórios e os alvéolos com sacos alveolares. E aqui nos sacos alveolares, observem aqui a artéria pulmonar, as veias pulmonares, elas enviam ramificações que se dirigem para os alvéolos e aqui nessa região que vai ocorrer a hematose, a permuta, a troca gasosa, justamente nesse saco alveolar. Então, se você tem alguma patologia, alguma doença que comprometa os alvéolos, o paciente ele vai ter uma séria dificuldade para respirar, pode desenvolver insuficiência respiratória, enfim, ele vai ter problemas sérios aí no processo da respiração. A artéria pulmonar, nós vimos que ela é bem calibrosa, ela se dirige para o hilo pulmonar. Essa artéria pulmonar, ela se origina do ventrículo direito, aqui vocês estão vendo o ventrículo direito, aqui o tronco pulmonar, do tronco pulmonar se origina a artéria pulmonar direita, a artéria pulmonar esquerda, que vocês observam, vão se dirigir para cada pulmão. Essas artérias pulmonares, elas são bem vistas aqui na tomografia computadorizada. Então, nessa tomografia vocês veem a artéria pulmonar e também as veias pulmonares. Essas veias pulmonares, elas geralmente são 2 a 3 a cada lado e elas desembocam no átrio esquerdo do coração. São veias também facilmente identificáveis no hilo pulmonar na parte prática. Os pulmões, eles têm uma drenagem linfática abundante, drenagem linfática essa que é fundamental para a disseminação das patologias tumorais, dos tumores pulmonares. Os tumores eles se disseminam principalmente pelos linfonodos. Geralmente, os vasos linfáticos do pulmão se originam em 2 plexos, um superficial e um profundo. O plexo superficial está em íntimo contato com a pleura e o plexo profundo acompanha os ramos dos vasos pulmonares e os brônquios. E, em última instância, essa linfa do pulmão, ela acompanha linfonodos ao longo da traqueia e dos brônquios. Então, aqui vocês estão vendo um grande conglomerado linfonodal ao longo dos brônquios e da traqueia. Para cá que, em última instância, a linfa do pulmão drena. E essa drenagem linfática é particularmente importante para o prognóstico, para a disseminação dos tumores pulmonares. Então, por exemplo, se você tiver paciente com um tumor de pulmão, uma massa de pulmão, e ele tiver linfonodos subcarinais aumentados, isso já é sinal de que a doença não é mais operada. Então, é operável. Se você tem uma disseminação para linfonodos abaixo da carina, isso já é sinal de doença avançada e a cirurgia provavelmente não vai beneficiar o paciente. Então,
O conhecimento dessas cadeias linfáticas, o conhecimento dessa drenagem linfática é muito importante na disseminação e na estratificação dos tumores pulmonares. Os pulmões eles são inervados pelos plexos pulmonares anterior e posterior, formados por ramos do nervo vago, principalmente. Então, o nervo vago, décimo par craniano, também chamado de nervo pneumogástrico, é ele que vai enviar fibras que vão compor, que vão originar o plexo pulmonar. O pulmão, como nós já falamos, ele é muito bem visto na radiografia simples do tórax. Nós conseguimos ver a vascularização, parte dos brônquios, e ele aparece escuro, aparece preto na radiografia. Tudo que tem ar no seu interior aparece preto na radiografia. E também na tomografia computadorizada. Nós observamos aqui os pulmões, os vasos, os ramos do arco aórtico, a traqueia. Todos esses elementos são muito bem vistos na tomografia também. Diversas são as patologias que acometem o pulmão. O câncer de pulmão sempre tem que estar em destaque, porque é uma das patologias mais frequentes, tanto no sexo masculino como no sexo feminino. Vale aqui a ressalva que a incidência vem caindo muito nos últimos anos com a diminuição do tabagismo. O tabagismo, ele, há 40, 50 anos, ele era praticamente cult, era legal fumar, era estimulado. E nos últimos 20, 30 anos, isso caiu em desuso. E praticamente o fumante ele vem sofrendo uma campanha maciça mostrando os problemas que o cigarro causa. E o câncer de pulmão é um dos tumores mais comuns associados ao cigarro. Então, o tipo mais comum é o carcinoma broncogênico, que começa no epitélio dos brônquios, são lesões epiteliais que crescem e formam massas no pulmão. E isso se dissemina, causa sangramento, dispneia, é muito grave. Então, aqui no raio-x simples a gente vê um nódulo pulmonar, aqui na tomografia outro nódulo, aqui um nódulo na raio-x simples associado a uma pneumonia, a um velamento, e aqui um outro tumor já maior na tomografia. Então, o raio-x de tórax e a tomografia são muito úteis para nós avaliarmos essas massas, essas lesões pulmonares, que podem estar restritas ao pulmão ou podem se disseminar para os linfonodos, inclusive para os linfonodos subcarinais que a gente tinha acabado de comentar. Então, linfonodos subcarinais, isso já é sinal de doença inoperável. Então, cuidado. O tabagismo, então, é a principal causa aí do tumor pulmonar. Ele causa uma lesão grave no pulmão. O pulmão, na prática, depois a gente vai ver isso, o pulmão do fumante é totalmente diferente do pulmão do não fumante, ele é totalmente escurecido, enfim, faz um mal danado, é o resumo. E, além de causar câncer, o fumo ele também leva a uma doença que é igualmente grave, ou até mais grave, ou tão grave quanto, que é o enfisema pulmonar. O enfisema pulmonar nada mais é do que uma destruição das paredes do alvéolo. Então, você, por causa do cigarro, a nicotina, ela destrói a parede dos alvéolos. E, com isso, você perde a capacidade de troca aerífera. E isso leva também a uma retração elástica. A retração elástica do pulmão diminui. O pulmão ele perde fibra elástica, ele para de se expandir. Então, é uma catástrofe. O enfisema é catastrófico, é uma destruição alveolar, e aqui vocês estão vendo a histologia disso. O pulmão fica todo comprometido, o indivíduo tem dispneia, enfim, isso acontece muito em fumantes crônicos, fumantes que têm grande carga tabágica. Tuberculose, muito comum no nosso meio, uma doença causada pelo Mycobacterium tuberculose. Aqui a doença característica que ela causa no pulmão, ela causa uma destruição do parênquima pulmonar. É uma doença inflamatória, essa inflamação ela estimula os neutrófilos e os macrófagos que migram para aquela área onde tem a bactéria, e isso acaba causando uma reação com essa destruição do parênquima. Pneumonia, todo mundo já ouviu falar, uma infecção dos alvéolos, pode ser causada por vírus, por bactéria, e a bactéria mais comum que causa isso é o Streptococcus pneumoniae. Então, o paciente tem febre, calafrio, tosse, mal-estar, e o raio-x ele é muito útil para fazer o diagnóstico, mas a tomografia ela é superior. A tomografia ela é superior. O Covid-19, que causou toda essa desgraça, porque a gente está passando, ele se caracteriza por uma lesão difusa do parênquima pulmonar, como vocês estão observando. Então, o parênquima pulmonar ele fica totalmente acometido, ele pode ficar totalmente acometido
por essa doença viral. Aqui nós temos 2 casos onde o paciente ele tinha em torno de 25% do pulmão acometido pela doença. O paciente tem esse processo inflamatório, tem dificuldade respiratória e fica totalmente... isso aqui pode piorar, levando o paciente à necessidade de ventilação mecânica. E a toracotomia? Toracotomia é quando você precisa abrir a cavidade torácica, abrir o tórax. A abertura essa que geralmente é feita para você fazer alguma drenagem de hemotórax, ou então para você fazer alguma cirurgia, ressecção do parênquima pulmonar. Quando você precisa fazer alguma cirurgia mediastinal, você faz a toracotomia. Então, mesmo na emergência, é muito comum na emergência você precisar fazer uma toracotomia de emergência para corrigir uma lesão cardíaca, para corrigir um sangramento pulmonar. Você faz uma incisão no espaço intercostal e acessa o tórax. E sempre que possível, auxiliado por um afastador típico, que vocês estão vendo aqui, de tórax. Esse é o afastador de Finocheto, ele afasta as costelas e permite um acesso importante, um acesso bom à cavidade torácica. Então, a toracotomia ela pode ser de urgência ou eletiva. Aqui, uma toracotomia eletiva, numa cirurgia numa criança, é feita a incisão, nós abrimos a pele subcutânea, entramos no espaço intercostal, colocamos o afastador de Finocheto, abrimos o restante da musculatura e nos dirigimos para a região que nós queremos operar, um pulmão, retirada de uma tumoração pulmonar, retirada de alguma outra lesão. Então, a toracotomia ela é relativamente fácil de se fazer, apesar de ser uma cirurgia de grande porte, mas hoje em dia essas toracotomias eletivas cada vez menos vêm sendo feitas por conta do advento da laparoscopia e da robótica. A cirurgia robótica ela substitui muito bem a toracotomia convencional. Então, esse era o meu último slide. Eu vou parar de gravar, parar de compartilhar a tela e eu fico à disposição de vocês para as dúvidas. E não sei se vocês preferem